essa aula sobre modelagem analítica de sistemas mecânicos. O material está no Garcia, capítulo 6, exceto seção 6.1.4, que fala de um método que a gente não vai usar nessa aula agora. Tem também NISE, seções 2.5 a 2.7. E no Winter, seção 9.3, tem um exemplo que a gente vai dar na última parte dessa aula. O objetivo dessa aula é fazer com que o aluno consiga representar um sistema mecânico com equações diferenciais. Nesse caso, a gente vai falar de dois tipos de sistemas mecânicos. O translacional, que vocês já viram, certo? Que é uma massa que translada no espaço em uma única dimensão. E agora a gente vai falar também do rotacional. Rotacional é quando você tem uma massa que tem um momento de inércia que está rodando e você tem torques aplicados a ela. Bom, a gente vai falar desses dois tipos de sistemas mecânicos, certo? Translacional e rotacional. Vai dar um exemplo que tem os dois aplicados em um único sistema. E depois a gente vai fazer uma modelagem da mecânica muscular. Como é que funcionaria um músculo, certo? Como é que a gente pode representar esse músculo em termos de elementos mecânicos. Bom, a ideia de todas essas aulas é como obter as equações diferenciais, como representar para as nossas simulações. A gente sempre usa as leis físicas apropriadas, certo? No caso de sistemas translacionais, eu vou ter a soma das forças aplicado na massa, e a gente usa esse seria o teorema do movimento do baricentro. No nosso caso, nesse curso, a gente vai usar massas concentradas, certo? Um elemento de massa. E nesse teorema, aplicando o teorema do movimento baricentro nessa massa, eu sei que a soma de todas as forças aplicadas vai ser igual à aceleração desse baricentro, certo? Dessa massa, vezes a massa. No caso do sistema rotacional, eu não vou ter uma aceleração linear, mas vou ter uma aceleração rotacional, certo? Então eu vou ter o teorema do momento angular, em que eu tenho a soma dos torques, vai ser igual a aceleração angular vezes o momento de inércia. Vocês vão ver que é bem análogo ao que a gente já tem no teorema do movimento do baricentro. Mas agora a gente está falando sobre objetos que estão girando. Então, ao invés de deslocamento, vai ter um deslocamento angular. E vai ter uma velocidade angular e uma aceleração angular. Bom, como é que a gente vai escrever essas equações diferenciais dos nossos sistemas? A gente tem um certo número de etapas para a gente seguir, certo? E a sugestão seria, primeiro, identificar os graus de liberdade. Porque para cada grau de liberdade a gente vai ter uma equação a ser escrita, certo? Algumas vezes essas equações vão ser algébricas, a gente pode substituir e a gente vai acabar tendo um número menor de equações diferenciais, certo? Segunda etapa seria, para cada grau de liberdade, fazer um diagrama de corpo livre. Então, nesse diagrama de corpo livre, como vocês já viram em física, certo? Você coloca todas as forças que estão aplicando no corpo. No caso de sistemas rotacionais, você vai ter um torque aplicado num objeto que tem um momento de inércia, certo? E aí você coloca as orientações dessas forças e torques de forma arbitrária. Com exceção das forças e torques que você considera ação e reação. A gente vai ver mais para frente o que isso significa. Terceira etapa seria, para cada força-torque, escrever as expressões em função dos graus de liberdade. A gente vai tentar escrever de uma maneira positiva que respeite o sentido escolhido. E aí, quando elas são negativas, obviamente vai significar que o vetor é negativo, então está no sentido contrário. E depois disso, a gente tendo todas as expressões para as forças e torques e as somas delas usando o teorema de baricentro e o teorema do momento angular, a gente escreve as equações. No caso dos sistemas translacionais, a gente vai, como eu já falei antes, a gente vai considerar a massa concentrada, certo? A gente vai ter também como elementos nesse tipo de sistema a mola e o amortecedor. Ambos vão ser lineares e ambos vão ser proporcionais como uma constante multiplicada tanto pelo deslocamento como pela velocidade para dar a força
para dar força exercida pela mola ou pelo amortecedor na nossa massa. No caso da nossa massa mola amortecedor, que a gente viu antes, seguindo aqueles passos que a gente acabou de propor, primeiro é identificar os graus de liberdade. No caso dessa massa só tem um, que é o x, certo? Segundo, eu tenho que agora fazer o diagrama de corpo livre. Então, nesse caso aqui, eu já fiz aqui, eu tenho uma massa M, certo? Que tem uma força de entrada conhecida sendo aplicada, certo? E então eu sei que tem mais duas forças, FK, certo? Uma força da mola, e FC, que é a força do amortecedor. Nesse caso aqui eu estou escrevendo FK para cima, certo? Em direção ao corpo, para cima, na mesma direção de x, e FC também na mesma direção de x, certo? Terceira etapa seria escrever as expressões. Então, para FK, eu sei que vai ser proporcional à mola. A mola vai ser proporcional ao deslocamento x. Então, proporcional à constante de mola K. Então, vai ser K vezes x, certo? Como eu sei que quando o meu K multiplicado pelo x é positivo, ele vai estar concordando com a direção FK que eu já escolhi. Então, se eu tiver Kx com um x positivo, eu vou ter uma mola sendo esticada. Então, ela vai estar puxando a massa para baixo. Puxando para baixo, ao contrário do FK que eu escolhi, a direção, a orientação que eu escolhi. Então, o FK vai ser igual a menos Kx. No caso do amortecedor, eu escolhi também uma direção para cima, do FC, certo? É arbitrária. E eu sei que o meu FC é proporcional a x ponto. Então, Cx ponto é a magnitude do meu FC. Cx ponto positivo, simplesmente Cx ponto positivo, vai ser o quê? Esse x indo com uma velocidade positiva, para cima. Então, ela está esticando o amortecedor. Esticando o amortecedor, ele está resistindo a esse movimento, então ele vai exercer uma força no corpo para baixo. Força para baixo é contrário ao FC que eu escolhi. Então, o FC vai ser igual a menos Cx ponto, certo? Bom, então, escrevendo o teorema do movimento baricêntrico como outra etapa, certo? A última etapa seria mx dois pontos, mais F, força conhecida, mais FC mais FK, do jeito que eu coloquei aqui com a de orientação das forças, certo? Notando que as forças positivas são na direção da minha aceleração x dois pontos, certo? E agora, substituindo FC e FK, fica mx dois pontos igual a F menos Cx ponto menos Kx, certo? E colocando na ordem que a gente já convencionou, a gente separa, colocando tudo à esquerda, os termos que são proporcionais aos meus graus de liberdade e suas derivadas, certo? Nesse caso, x pontos, x dois pontos. E no lado direito, a minha entrada do meu sistema, que seria f nesse caso. Agora a gente tem três exemplozinhos bem simples para mostrar como é que isso funcionaria também em outros sistemas. Tá? Primeiro, eu tenho o meu diagrama aqui, certo? Com a massa e um amortecedor nesse primeiro exemplo. Então, o diagrama de corpo livre fica a massa com a força de entrada aplicada e a força do amortecedor aplicada. Força do amortecedor aplicada, ela vai ter uma direção que eu escolhi, nesse caso para cima. Tá? É arbitrária, completamente arbitrária. Então, qual que seria a segunda etapa? Depois de escrever... a segunda etapa é o diagrama de corpo livre, certo? Terceira etapa seria eu escrever as expressões das forças, considerando o sentido que eu escolhi e colocando tudo em função dos meus graus de liberdade, certo? Então, no caso aí, eu só teria FC. O meu FC, eu coloquei a direção para cima, e eu sei que ele vai ser proporcional à velocidade, certo? Então, proporcional a x ponto. Então, eu sei que a minha magnitude FC vai ser Cx ponto. Agora, eu coloco o meu sinal, analisando, sendo Cx ponto positivo, ele vai estar concordando ou discordando da direção FC que eu escolhi. Então, olhando aqui o diagrama, certo? Se eu tiver um x ponto positivo para cima, ele está esticando o meu amortecedor C, certo? Então, ele está exercendo uma força para baixo na minha massa M.
Nesse caso, seria uma força contrária à que eu escolhi. Então, o meu FC vai ser igual a menos Cx ponto. Certo? Escrevendo o teorema do movimento do baricentro para essas duas forças, seria mx dois pontos vai ser igual a F positivo, porque concorda com a direção de x ponto, ponto, mais FC. FC também é um vetor que arbitrariamente eu coloquei que vai ser no mesmo sentido do meu x ponto, ponto. Certo? Substituindo a expressão para FC, fica mx dois pontos igual a F menos Cx ponto. Colocando a notação convencionada, certo? Colocando todos à esquerda o que tem a ver com a nossa variável de interesse, o grau de liberdade, mx dois pontos mais Cx ponto igual a F. No caso de um sistema que só tem uma mola, eu tenho um m, uma força de entrada e uma mola. Então, segundo passo, diagrama do corpo livre, para esse único grau de liberdade x que tem a ver com a massa m. Eu tenho o F, do mesmo jeito que eu coloquei na figura, e o FK. O FK vai ser uma força da mola que eu posso colocar qualquer orientação, certo? Arbitrária. Então, nesse caso, eu coloquei para cima. O próximo passo seria escrever o que seria o FK, certo? Eu sei que a mola ela é proporcional ao deslocamento x, certo? Então ela vai ter magnitude kx. Considerando um kx positivo, certo? Ou seja, eu tenho um x deslocando no positivo. A minha mola vai estar sendo esticada. Minha mola sendo esticada, ela está puxando a massa para baixo. Puxando a massa para baixo, eu sei que ele está indo contra o sentido que eu convencionei. Então, FK vai ser igual a menos kx. Certo? Então, substituindo, no teorema do movimento baricentro, que vai ser mx dois pontos igual a F positivo porque concorda com x dois pontos, mais FK, que concorda com x dois pontos. Substituindo, fica mx dois pontos igual a F menos kx. Separando os termos das variáveis de interesse à esquerda e entrada à direita, mx dois pontos mais kx igual a F. Agora é uma coisa um pouquinho mais diferente que a gente viu até agora. Para esse sistema aqui, eu não tenho massa, certo? Mas eu tenho um grau de liberdade x. Então eu tenho um ponto, certo? Que se encontra tanto a aplicação da força F conhecida, quanto a força da mola e a força do amortecedor. E nesse caso eu também posso usar o teorema do movimento baricentro, certo? Mas agora eu considero o quê? É como se essa massa fosse uma massa de magnitude zero, certo? Então como é que fica? Diagrama de corpo livre para esse ponto aqui. Eu tenho F, força conhecida, com sentido já conhecido também. A força da mola, a força do amortecedor. Agora eu posso colocar qualquer direção arbitrária, certo? Nesse caso coloquei para cima também. Então, se eu for escrever o nosso teorema do baricentro para esse ponto, que na verdade não é tão baricentro porque não tem massa nenhuma, certo? Fica massa vezes a aceleração, massa zero vezes a aceleração, que é igual a zero, certo? Vai ser igual ao quê? Força conhecida mais força no amortecedor mais força na mola. Como a gente colocou o F conhecido está na mesma direção do x dois pontos, FK e FC também, então fica zero igual F mais FC mais FK, certo? Próximo passo, escrever as expressões para força da mola, força do amortecedor e colocar os sinais de acordo com a direção arbitrária que a gente escolheu, certo? Então, primeiro, para o meu FC. FC, força da mola, força proporcional à minha velocidade, certo? Como eu sei que eu tenho um x aqui e a outra ponta do amortecedor está na referência, eu sei que ela vai ser proporcional a Cx ponto. Agora eu tenho que ver qual é o sinal do FC. Então, sendo Cx ponto positivo, qual tipo de força FC que isso teria que me dar? Com x ponto positivo, esse ponto está subindo, certo? Então ele está esticando o amortecedor. Esticando o amortecedor está resistindo a esse movimento, então ele está puxando esse ponto para baixo, contrário ao meu FC. Então vai ser menos Cx ponto, certo?
Então Fc é igual a menos Cx ponto. No caso do Fk, força da mola, eu sei que ela é proporcional a x, então vai ser Kx a magnitude. Kx positivo, eu tenho x subindo, x indo para cima. Eu sei que o meu x está esticando a mola. E a mola, como ela está esticada, ela está puxando esse ponto para baixo, contrário ao Fk. Então o Fk vai ser menos Kx, certo? Então, substituindo no meu teorema do movimento baricentro, será igual a F menos Cx ponto menos Kx. Colocando os termos em x à esquerda, Cx ponto mais Kx igual a F. Bom, a gente tem agora aqui um outro exemplo um pouco mais complicado. Ele tem duas massas, cada uma com seu grau de liberdade, então tenho pelo menos duas equações. A massa M1, que está ligada ao grau de liberdade x1, o deslocamento de translação x1, está ligada à referência pela mola K1 e C1, certo? E eu tenho a massa M2, que translada na coordenada x2, e tem uma força conhecida F aplicada, e tem uma mola e um amortecedor ligando a massa M1. Escrevo agora o meu diagrama de corpo livre para cada uma das massas, certo? Vamos começar pela massa M1. Eu vou ter uma massa M1 aqui com as forças das molas K1 e K2, amortecedores C1 e C2. E eu tenho aqui FK1 e FC1. Eu estou convencionando para cima, certo? Podia ser para baixo, é arbitrário. E a força FK2 e FC2 para baixo. Podia ser para cima também. Novamente, isso aqui é arbitrário. Isso aqui é arbitrário, certo? FK2 e FC2. Mas como eu tenho as mesmas forças aplicadas também na massa M2, porque a K1 e K2 e C2 está ligado a M2 também, por ação e reação, eu sei que a FK2 aplicada aqui embaixo vai ser FK2 aplicada aqui em cima, só que com sentido oposto. FC2 é a mesma coisa. Como FC2 no M1 está aplicado para baixo, no M2, que está no extremo oposto do componente, está aplicado para cima, certo? Então, a direção FK2 e FC2 na M1 foi arbitrária, mas na M2 eu tenho que obedecer a minha ação e reação, certo? Então, tem sentidos opostos. Além da força FK2 e FC2, eu vou ter a força F aplicada em M2 também, e aqui completa todas as forças aplicadas em cada um dos corpos. A partir daí, como terceira etapa, a gente tem que escrever as expressões para as forças das molas e amortecedores em função dos meus graus de liberdade x1 e x2. Vamos começar por Fk1. Fk1 é a força da mola que está aplicando na massa M1, e eu sei que vai ter magnitude dada por K1x1, proporcional ao meu deslocamento x1, certo? x1 dá o deslocamento que eu tenho nessa mola. Para K1x1 positivo, eu tenho uma mola sendo esticada, certo? Para x1 positivo, eu estou deslocando o meu M1 para cima, então eu estou esticando a minha mola K1. Esticando a minha mola K1, a minha mola K1 está aplicando uma força para baixo no M1. E força para baixo no M1 é o contrário do que eu convencionei arbitrariamente para Fk1. Então, Fk1 vai ser igual a K1x1 negativo. FC1 vai ter um raciocínio parecido. FC1, força do amortecedor C1, ele é proporcional à velocidade da massa M1 em relação à referência. Então vai ser proporcional a x1 ponto. A força FC1 vai ter magnitude C1 x1 ponto. Para C1 x1 ponto positivo, significa que eu tenho a minha massa M1 andando para cima, com uma velocidade para cima. Se ela está indo para cima, o meu amortecedor que está resistindo ao movimento está puxando a massa M1 para baixo. Puxando a massa M1 para baixo, eu estou indo contra a direção que eu convencionei para FC1. Então, FC1 vai ser igual a menos C1 x1 ponto. O caso das forças da mola K2 e do amortecedor C2, em que está entre as duas massas M1 e M2, eu vou precisar ver a diferença entre x2 e x1, certo?
Vamos começar pela mola K2. A força da mola K2, FK2, ela é proporcional à diferença dos deslocamentos x2 e x1, certo? Então, a minha magnitude da mola vai ser K2 vezes diferença, certo? Pode ser tanto x2 menos x1 quanto x1 menos x2. É arbitrário, tá? Tanto faz. Aqui eu escolhi x2 menos x1. Então, considerando K2 vezes x2 menos x1 como a magnitude do FK2, eu vejo, para que isso seja positivo, x2 é maior do que x1, certo? Então vamos ver aqui no diagrama. x2 maior do que x1 significa que a distância entre M2 e M1 está aumentando. Então eu estou esticando a mola K2. Esticando a mola K2 está puxando o M1 para cima, certo? Então, puxando M1 para cima para FK2 é contrário à minha convenção que eu coloquei para FK2. Então, FK2 vai ser igual a menos K2x2 menos x1. FC2 vai ser proporcional à diferença de velocidades entre as duas massas. Então, vai ser C2 vezes a diferença de velocidade entre as duas, que é dada por velocidade de x2 e velocidade de x1. Eu posso também, novamente, escolher x2 menos x1 ou x1 menos x2. Nesse caso, eu escolhi x2 ponto menos x1 ponto. Certo? Então, com essa magnitude C2, x2 ponto menos x1 ponto, para isso ser positivo, a velocidade do 2 vai ser maior do que do 1. Se a velocidade do 2 é maior do que a velocidade do 1, eu tenho um afastamento entre M2 e M1. Nesse caso, o C está sendo esticado. C2 sendo esticado, ele está puxando M1 para cima. Puxando M1 para cima é contrário à convenção. Então, FC2 é igual a menos C2, x2 ponto menos x1 ponto. Certo? Agora, vamos ver aqui os termos para M2. Para FK2 e FC2, eu já conheço a expressão, certo? Como eu já considerei a mudança de direção por ação e reação, eu vou usar exatamente a mesma formulação, certo? FK2 vai ser igual a menos K2 vezes x2 menos x1, e FC2 vai ser igual a menos C2 vezes x2 ponto menos x1 ponto. Na massa M2 eu vou ter também a força conhecida, certo? Então, vendo esse diagrama de corpo livre para as duas massas, eu vou ter a seguinte formulação. Para a massa 1, pelo teorema do movimento do baricentro, M1, x1, 2 pontos, massa vezes aceleração, vai ser igual a força Fk1 mais Fc1 positiva, porque Fk1 e Fc1 estão na direção da aceleração x1 ponto ponto, e menos Fk2 menos Fc2, porque Fk2 e Fc2 está contrária à minha aceleração x1, 2 pontos. No caso da massa 2, Fk2 e Fc2 são somadas, são positivas, porque as três estão na mesma direção da aceleração x2 ponto ponto. Certo? Então, considerando aquela convenção, a gente já vai ter essas equações aqui. Certo? No caso da massa M1, M1 x1 2 pontos mais K1x mais C1x ponto menos K2 x2 menos x1 menos C2 x2 pontos menos x1 ponto igual a zero. Na massa 2 vai ser M2 x2 2 pontos mais K2 x2 menos x1 mais C2 x2 ponto menos x1 ponto igual a F. Outro sistema que a gente vai considerar são os rotacionais. Eles são um pouco diferentes dos nossos translacionais, porque em vez de eu ter uma massa transladando por aí, que é mais fácil de enxergar, eu tenho um corpo girando. Isso fica um pouco mais abstrato. É muito mais difícil intuir do que uma massa transladando. Mas ele é basicamente a mesma coisa. Em vez de massa, eu vou ter meu momento de inércia, e eu vou também ter uma mola e um amortecedor, só que em vez de serem proporcionais a deslocamento translacional e velocidade translacional, eu vou ter uma mola que é proporcional ao meu deslocamento angular e um amortecimento que vai ser proporcional à velocidade angular do meu corpo.
certo? Em vez de forças, eu também vou ter torques, mas são essas as diferenças. Eles é basicamente o mesmo tipo de sistema. Ele só muda o tipo de coordenada que eu estou considerando. No nosso caso de um massa-mola amortecedor, o que seria análogo nesse caso, seria um corpo com momento de inércia conhecido. Ele tem um torque, certo? E eu vou ter uma mola e um amortecedor rotacional. Vai ser um sistema de segunda ordem, igualzinho o caso translacional. Então, nesse caso, considerando esse sistema corpo, mola e amortecedor também, eu vou aplicar o teorema do momento de inércia. E também é análogo ao teorema do movimento baricentro. Nesse caso, eu vou ter a soma dos torques, vai ser igual à aceleração angular vezes o meu momento de inércia do meu corpo. Certo? Então, nesse caso aqui, eu estou considerando o meu torque externo, certo? Na mesma direção do meu grau de liberdade, da minha aceleração, θ 2 pontos. Eu tenho o torque TK dado pela mola, que ele é proporcional ao θ. Então eu tenho a minha constante K de mola, o meu θ. Kθ vai ser vai ser a magnitude do meu TK. E se eu for analisar para um kθ positivo, então eu tenho o quê? Um θ positivo no sentido anti-horário. A mola vai ser esticada nesse sentido, então ela vai tentar retornar no sentido oposto, certo? Restituir todo esse deslocamento no sentido oposto. Então, o meu torque que eu estou tendo por causa da mola vai ser contrário ao TK que eu convencionei. Então, TK vai ser igual a menos kθ. No caso do amortecedor, eu vou ter um amortecimento que vai causar um torque TB. E como no caso translacional, ele vai ser proporcional à velocidade, só que aqui é velocidade angular. Sendo velocidade angular, vai ser o θ ponto. E o torque vai ser igual a B θ ponto. Se eu considerar esse B θ ponto positivo, ou seja, com uma velocidade angular positiva, ele é uma velocidade angular no sentido anti-horário. Como ele é um amortecedor, ele está resistindo a esse movimento, então ele vai aplicar um torque em sentido contrário. Vou aplicar um torque TB no sentido horário, que é contrário ao TB que eu convencionei. Então TB vai ser igual a menos B θ ponto. Certo? Então, aplicando o teorema do momento de inércia vezes a aceleração angular, J θ 2 pontos, vai ser igual à soma dos torques. Certo? Como T, TK e TB estão na mesma direção do meu θ, então eu vou ter J θ 2 pontos vai ser igual a mais TK, mais TB e mais o T. Certo? Trocando pelas expressões que eu calculei, para TK e TB, J θ 2 pontos vai ser T menos Kθ menos B θ ponto. Então, colocando na convenção que a gente conhece, J θ 2 pontos mais B θ ponto mais Kθ igual a T. Vamos ver agora um exemplo em que a gente vai ter um sistema translacional misto com rotacional. Nesse caso aqui, quantos graus de liberdade eu vou ter? E esse é um sistema em que eu tenho uma roda aqui, certo? Um corpo com momento de inércia J. Ele vai estar ligado a um pinhão por um eixo flexível de constante K. E esse pinhão, com raio R, vai ser uma engrenagem ligada numa cremalheira, que vai transformar esse movimento rotacional em linear, certo? Em translacional. E essa cremalheira está ligada à minha massa M, que vai ter uma translação dada pela minha grau de liberdade x. Então, eu tenho 3 graus de liberdade. O meu θ dessa roda aqui, com um momento de inércia J, um θA da minha rotação do meu pinhão, e um x, que descreve o movimento da cremalheira. Certo? Então, a gente tem 3 graus de liberdade. Por consequência, a gente vai ter 3 equações também. O diagrama do corpo livre, eu vou ter 3 corpos aqui, certo? Um rotor, o meu pinhão e a minha carga. Note que eu vou ter elementos de comunicação, certo? Entre eles. Então, eu vou ter um torque na minha roda que vai estar tendo como reação um torque
no meu eixo flexível, que está ligado ao pinhão. O pinhão vai ter um torque TC, que por ação e reação também vai estar aplicando um torque na cremalheira. Só que nesse caso, o torque vira uma força na cremalheira, certo? Que vai se movimentar em X. Nota aqui, porque eu tenho um pinhão de raio R que não se deforma, certo? E não tem uma massa, não tem nada assim, e eu conheço bem o raio, eu conheço a geometria do problema, eu sei que θA vezes R é o quanto eu estou andando de comprimento X na cremalheira, certo? Então, essa aqui vai ser uma relação usada para eliminar o meu grau de liberdade θA mais para frente, tá bom? Nota também que eu tenho uma conversão entre torque TC para força FC, certo? Como a gente pode lembrar, um torque é dado por uma força vezes um braço. Como meu pinhão tem raio R, eu sei que uma força com o raio R aqui vai causar um torque TC igual a FC vezes R, certo? Nota que é o seguinte, com esse torque nessa direção, que eu convencionei, eu vou ter é o equivalente a ter uma força FC no meu pinhão. E se o meu pinhão está sofrendo essa força, por ação e reação, eu estou causando uma força FC também na minha massa, né, na direção contrária. Certo? No sentido contrário, vou ter esse FC aqui. Ok? Então, bom, vamos começar pelo rotor, então. Para esse corpo, o rotor de momento de inércia J, eu tenho 3 torques aqui. O meu externo TA, que está na mesma direção do meu θ. O meu TB1, que é o torque do amortecimento B1, que está na direção contrária a θ. E o meu TK, que eu também coloquei como contrário a θ, que é o torque que tem a ver com aplicado no meu eixo flexível, certo? Então, TA eu tenho a direção dada, certo? E eu convencionei TB1 e TK na direção oposta. Então, considerando o teorema do momento de inércia, J vezes a aceleração angular, θ ponto ponto, vai ser igual a TA mais TA, certo? TA positivo porque concorda com a direção de θ, com a direção de θ ponto ponto, menos TB1 menos TK, porque ambos têm uma direção contrária ao meu θ ponto ponto, certo? No caso do pinhão, o meu pinhão eu considerei que ele não tem massa, ele é rígido, por isso que eu posso ter essa relação aqui, e pelo fato dele não ter massa, eu considero que, em vez de eu ter o teorema do momento de inércia mostrando quanto seria a aceleração do pinhão, eu estou considerando que, como a massa é nula, vira simplesmente um balanço de torques nesse elemento, certo? Então, se eu fosse considerar aqui o meu teorema do momento de inércia com massa nula, 0 vezes a aceleração angular vai ser igual a mais TK, porque TK, por ação e reação, é contrário ao meu TK que eu convencionei, então vai ser na direção do meu θA, certo? Então ele é positivo, menos TC, porque TC eu convencionei contrário ao meu θA, certo? Então, como esse lado da equação é 0, TK é igual a TC. No caso da massa M, certo? Como ele é um sistema com translação em X, eu vou considerar o teorema do movimento do baricentro. Então, massa vezes aceleração, linear nesse caso, mx ponto ponto, vai ser igual à soma das forças. Como eu coloquei o meu FC convencionado para o lado direito, o meu FC aplicado na cremalheira e, por consequência, na massa M vai ser no sentido oposto, certo? Então, nesse caso, vai ser o mesmo sentido de X. Então, mx dois pontos é igual a FC, positivo. E no caso da minha força força devido ao amortecimento B2, FB2, eu convencionei nesse sentido. Então, vai ser contrário ao X ponto ponto. Então, vai ser menos FB2. Bom, considerando agora as nossas equações dos teoremas que a gente usou para fazer o balanço de torques, o efeito de torques e forças nas acelerações, e já com todas as direções convencionadas ou usando ação e reação, é a hora agora da gente escrever as expressões para cada uma desses torques aqui, dados pelos elementos, certo?
Então, vamos começar pelo TB1. TB1 é o torque dado pelo amortecimento no rotor. O amortecimento no rotor ele é proporcional à velocidade de rotação do rotor, que é θ ponto. Como um θ ponto, B θ ponto positivo, significa que ele está rodando no sentido horário, certo? Eu vou ter um amortecimento, uma força de amortecimento no sentido oposto, anti-horário, que vai ser o mesmo do TB1 que eu convencionei. Então, nesse caso, ele vai ser mais B1 θ ponto. Então, TB1 é igual a mais B1 θ ponto. No caso da força da mola TK, certo? Do eixo flexível, ela vai ser uma mola de torção, que vai dar um torque TK, como eu convencionei para esse lado aqui. Ele vai ser proporcional à diferença de rotação θ e θA, certo? Porque ele está entre o pinhão e o rotor. Então, a força, o torque dessa mola vai ser K vezes diferença entre os θs. Eu convencionei de ser θ menos θA. Podia ser o θA menos θ. Então, considerando magnitude K, θ menos θA, se o meu θ for maior do que o θA, significa que ele está puxando a mola no sentido horário. Então, a mola vai estar puxando o meu rotor para o sentido anti-horário, que é no sentido de TK. Então, o TK vai ser positivamente K vezes θ menos θA. Ok? Vem do pinhão, TK é igual a TC. Como eu já tenho o meu TK, a expressão para o TK aqui, e eu já troquei o sentido dela por ação e reação, eu vou usar a mesma formulação. TK vai ser igual a K vezes θ menos θA, igual a TC. TC, eu já disse, certo? Que é FC vezes o R, que é a minha conversão entre o meu torque para uma força que eu vou colocar na cremalheira. Então, TC vai ser igual a FC vezes R, certo? E vou ter essa expressão aqui. Agora a gente tem que prestar atenção numa coisa. Como eu falei que o meu pinhão tem raio R e ele está ligado na cremalheira, esse tipo de engrenagem vai ter aquela relação θA vezes R igual a X. Então, θA vai ser igual a X sobre R. Usando essa relação aqui, eu posso substituir o θA para eliminar o θA dessas minhas duas equações, certo? Então, a primeira equação, eu vou colocar aqui, trocar o θA por X sobre R, e eu vou ter como resultado final J, θ dois pontos, mais B1 θ ponto, mais K, θ menos X sobre R, igual a TA. Para essa segunda equação, K sobre R vezes θ menos XR, igual a FC. Esse FC eu vou substituir nessa outra equação da carga, que pelo teorema do movimento baricentro é mx dois pontos igual a FC menos FB2. Então, mx dois pontos vai ser igual a o FC, que eu já estou usando ação e reação, então vou usar exatamente a mesma... vou usar essa expressão que foi colocada aqui, certo? KR vezes θ menos X sobre R menos FB2. FB2 é a força do amortecimento B2. Então, tem a ver simplesmente com o amortecimento da translação de X. A magnitude de FB2 vai ser B2 vezes X ponto. E vamos fazer agora a análise desse sinal aqui. B2 vezes X ponto, sendo positivo, o X ponto tem que estar andando nesse sentido, certo? Se ele está andando nesse sentido, o meu amortecimento é contrário, ele resiste a esse movimento. Então, ele vai ser numa direção contrária a X ponto. Então, é um sentido que está batendo com o que eu convencionei para FB2. Então, FB2 vai ser igual a B2 vezes X ponto. Agora, substituindo no meu mx2 ponto e colocando já com todas as variáveis x e derivadas à esquerda, eu vou ter mx2 pontos mais b2x ponto menos k sobre r, θ
menos x sobre r igual a zero. Considerando que eu já eliminei, usei a equação do pinhão para eliminar os FCs, vai me sobrar só duas equações diferenciais mesmo. A equação do pinhão era uma equação algébrica e por isso ela foi substituída facilmente. Então, as minhas duas equações diferenciais que regem esse meu sistema, que está transmitindo uma rotação para uma translação, vai ser essas duas. J θ ponto ponto mais B1 θ ponto mais K θ menos x sobre r igual a TA. Mx dois pontos mais B2x ponto menos K sobre r θ menos x sobre r igual a zero. Bom, agora vamos para o nosso último exemplo, que é a mecânica muscular. A ideia aqui é simular um músculo em várias situações, certo? Eu posso tanto considerar que eu quero saber qual que é a força transmitida, ou eu quero saber qual que é o deslocamento do músculo, ou qual que é a força gerada. Para cada uma dessas situações, eu tenho que ter algumas considerações feitas. Tá? Como é que funciona um músculo? Eu vou ter as fibras musculares, certo? Que vão estar realmente causando a contração. Elas estão ligadas ao tendão, que está ligado ao osso, certo? Você vai ter esse mesmo conjunto do outro lado, que o músculo vai estar ligado aos ossos por tendões. Então, se ele estiver causando uma contração, aqui o músculo vai se contrair, puxar o tendão, que vai puxar o osso, certo? Então, nesse caso, se eu conheço a força que o músculo gera e considero que o meu músculo está parado aqui, certo? Eu tenho o meu osso que não está se mexendo, eu posso calcular qual que é a força que é transmitida nesse caso, certo? Ou então, se eu sei o quanto de força transmitida e o quanto de carga de força está sendo gerada, eu posso calcular o deslocamento. Se eu tenho a força que foi transmitida e eu sei que o meu músculo está parado, eu posso calcular o quanto da minha força está sendo gerado pelo músculo. Esse modelo é interessante porque você pode estimar quantias que são muito difíceis da gente medir experimentalmente, certo? Que é uma das vantagens da modelagem. Bom, nesse modelo eu estou modelando com elementos mecânicos, como eu já falei antes, certo? Então eu vou considerar que o meu músculo aqui ele vai estar com as fibras musculares gerando uma força FC. Só que em volta dessa fibra eu vou ter tecido, um monte de tecido, certo? Fibras musculares, tecido conjuntivo, que vai ter um amortecimento, porque vai ter fluidos movimentando lá no meio, certo? Você vai estar dissipando energia por meio de fluidos circulando, como também você vai ter fibras e membranas sendo esticadas, que pode funcionar também como uma mola, certo? E também vou ter o tendão, que pode ser considerado uma mola. Então, esse sistema está sendo modelado por uma mola K1, simulando o tendão, por uma mola K2 em paralelo com as fibras musculares que causam a contração, certo? Que simboliza a rigidez dos tecidos que estão em volta e das próprias fibras musculares. E o amortecimento B1 está simulando o quanto de energia está sendo dissipada no músculo durante esse movimento, certo? Porque é um tecido cheio de líquidos, você pode estar tendo o mesmo tipo de amortecimento viscoso que você tem modelado pelo amortecedor do sistema mecânico. Nesse caso, a gente tem a força transmitida aqui na ponta do tendão, certo? A força gerada aqui dentro. E é a partir daí que a gente pode já começar escrevendo as equações diferenciais. Bom, o que eu tenho? Tenho um deslocamento x, tenho uma força gerada FC e uma força transmitida FT, certo? Qualquer uma pode ser incógnita, desde que as outras sejam conhecidas. Se eu só tenho um sistema por aqui que tem um x1, eu vou querer agora escrever a minha equação diferencial a partir disso, certo? Eu tenho dois deslocamentos. Um deles eu tenho dois deslocamentos com uma massa nula, certo? Aqui não tenho nenhuma massa, é só um ponto de aplicação de força em cima de uma mola.
E aqui é um ponto em que eu tenho a junção de duas molas, um elemento que gera força e um elemento amortecedor. Não tenho massa em nenhum ponto aqui. Mas ao mesmo tempo, como eu tenho 2 graus de liberdade, eu tenho duas equações para escrever, certo? E a gente vai ver o que vai sair daqui. Fazendo o diagrama de corpo livre para cada um desses graus de liberdade, a gente vai ter o seguinte. Para o grau de liberdade x, certo? Que é esse ponto, eu tenho a aplicação da força Ft, eu tenho a aplicação da força da mola K1 também, certo? Essas duas aqui, Ft é conhecida e Fk1 é uma força que eu estou convencionando para baixo aqui, certo? Essa força K1 também é aplicada sobre o ponto x1, certo? O ponto que tem o deslocamento x1. Então, como eu coloquei convencionando para baixo, o Fk1 no outro extremo da mola vai ser para cima por ação e reação. Nesse ponto eu também vou ter a força da mola K2, a força do amortecedor B1 e a força gerada Fc, certo? Nesse caso aqui eu estou convencionando as três para cima, tá ok? Então, vamos ver agora. Eu já tenho os 2 graus de liberdade aqui, com cada um o diagrama de corpo livre feito, a gente já pode passar para escrever para as equações, certo? Então vamos começar aqui para o x1. Esse aqui é um sistema translacional, certo? Então eu vou ter o quê? A massa, que vai ser nula, vezes a aceleração x1, 2 pontos, vai ser igual à somatória das forças. Nesse caso, o Fk1 é o oposto do Fk1 que foi convencionado para x, e Fk2, Fb1 e Fc são 4 forças na mesma direção do x1 ponto. Então você vai ter Fk1 mais Fk2 mais Fb1 mais Fc. Certo? Note que para Fc, que pode ser uma entrada, certo? É uma força que positivo está para cima, certo? Empurrando o x1. Então, se eu quiser ter uma contração, Fc vai ser negativo. Tá ok? Para Fb1, certo? Essa força do amortecedor. Eu sei que o Fb1 ele tá ligando o meu x1 à referência. Então a força que ele causa é proporcional à velocidade x1 ponto. Então eu sei que a magnitude do Fb1 vai ser B1 x1 ponto. Se B1 x1 ponto for positivo, significa que esse ponto está indo para cima. Se esse ponto está indo para cima, ele está esticando o amortecedor. Esticando o amortecedor está puxando x1 para baixo, certo? Se ele está puxando x1 para baixo, ele está contrário à direção que eu convencionei para Fb1. Então, Fb1 vai ser igual a menos B1 x1 ponto. Tá ok? Fk2 é proporcional, certo? A força Fk2 é proporcional ao meu x1 vezes o meu K2. Certo? Então a magnitude é K2x1. K2x1 sendo positivo, x1 está indo para cima. x1 indo para cima, ele está esticando a mola K2. Esticando a mola K2, a mola K2 está puxando x1 para baixo, que é o contrário do Fk2 convencionado. Então, Fk2 vai ser igual a menos K2x1. Agora a força Fk1 tem a ver com a diferença entre o deslocamento x e x1, certo? Porque ele está ligando esses 2 graus de liberdade. Então, eu sei que a força Fk1 é proporcional à diferença de x1 e x multiplicado por K1. Então é K1, e aqui eu coloco a ordem que eu quiser. Aqui eu escolhi x menos x1, certo? Então, para uma magnitude K1, x menos x1, para isso aqui ser positivo, o x tem que ser maior do que x1. Certo? Para um x maior do que x1, eu estou esticando a mola. Esticando a mola K1 está puxando para cima x1. Puxando para cima x1, eu sei então que está concordando com a força Fk1, com a direção convencionada. Então Fk1 é igual a mais K1x menos x1. Certo? Então, considerando o teorema do movimento baricentro, vai ser 0, x1 ponto, que vai ser igual a 0, igual a Fk1, tudo positivo aqui, certo? Então, somando vai dar K1 x menos x1 menos K1x1, K2x1,
menos B1 x1 ponto mais FC, certo? Se eu já for fazer a distributiva daqui K1 x1 e isolar o x1, vai ser 0 igual a K1x menos K1 mais K2 x1 menos B1 x1 ponto mais FC, certo? Então essa é a equação para o ponto x1. Agora para o ponto x, considerando o teorema do movimento baricentro, vai ser massa m, que é nula, vezes x ponto ponto, aceleração em x, vai ser igual a Ft, convencionado na mesma direção, então é mais Ft, e o Fk1 para baixo, certo? Contrário do Fk1 para o x1. Então, como ele já por ação e reação já tem o sentido trocado, eu vou usar aqui a mesma expressão para Fk1 abaixo. Então, Fk1 é igual a K1 x menos x1. Então, se eu fizer já essa avaliação dessa equação aqui, vai ser 0 igual a Ft menos K1x mais K1 x1. Ok? Então, a partir daqui, dessa equação, eu vou pegar x1, certo? Eu vejo que isso aqui é simplesmente uma equação algébrica, não tem nenhuma derivada, certo? Então eu vou poder eliminar uma dos graus de liberdade. Nesse caso eu quero eliminar x1. Por que eu gostaria de eliminar x1? É mais fácil eu experimentalmente observar o x do que o x1, certo? Na verdade, tanto faria. Eu posso resgatar o valor de x depois, mas agora eu estou escolhendo preservar x, porque experimentalmente é mais fácil, certo? Eu medi isso aqui. Então, eu vou isolar tudo no x1, certo? E depois eu vou usar para substituir na equação de baixo e ter uma equação simplesmente em x. Então, ao invés de ter duas equações, vou ter uma única equação diferencial. Então, x1 vai ser igual a menos Ft sobre K1 mais x. E eu sei que também que tem o x1, não é só x1 aqui que está aparecendo, é o x1 ponto também. Então eu posso derivar esse negócio todo aqui para ficar com x1 ponto igual a 1 sobre K1 Ft ponto, certo? Ft é uma função conhecida, pode ser uma função conhecida, certo? Então vai ser uma coisa que pode variar no tempo também. Então é um Ft ponto mais x ponto, certo? Então eu posso depois substituir esse x1 ponto no x1 ponto dessa equação aqui embaixo. Então, eliminando o x1, certo? Usando essas equações que eu já deduzi, eu pego o quê? 0 igual K1x menos K1 mais K2 vezes x1, e aqui x1 vou trocar por menos Ft sobre K1 mais x, menos B1 x1 ponto, que eu vou trocar por menos Ft ponto sobre K1 mais x ponto, mais Fc, certo? Então aqui, eu vou ter aqui 0 igual a menos K2x, mais 1 mais K2 sobre K1 vezes Ft, mais B1 sobre K1 vezes Ft ponto, menos B1 x ponto, mais Fc, certo? Colocando tudo do lado esquerdo aqui, certo? Eu vou ter essa equação aqui, que é só um rearranjo da equação de cima, certo? Já considerando, separando por FTs, Ft ponto, Ft, x e x ponto, certo? E essa equação aqui, eu não sei ainda o que é incógnito e o que é conhecido, certo? Me interessa muito saber o que é conhecido e o que é incógnito ainda, certo? Como eu só tenho uma equação, eu só posso ter uma incógnita. Então, se por exemplo, eu quero saber qual é a força transmitida, certo? O Ft. Para isso, eu preciso ter músculo fixo, então eu tenho que conhecer o x e tenho que conhecer a força gerada. A partir daí, eu consigo escrever a minha equação em termos de Ft e Ft ponto, certo? Se eu considerar já que o meu x e o meu x ponto é igual a zero, ou seja, o meu músculo está parado, certo? Ele está travado no lugar,
e não vai ter nem velocidade, ele não vai se mexer para lugar nenhum, certo? Que é um modo de você fazer uma variação do músculo já bem comum. Então, some tudo que é x e x ponto, e vai me sobrar B1 sobre K1 vezes Ft ponto, mais 1 mais K2 sobre K1 vezes Ft igual a menos Fc, certo? Então aqui eu coloquei à esquerda tudo que tem a ver com a minha incógnita Ft e à direita as minhas entradas. Se eu quero conhecer o deslocamento do músculo, ou seja, x no tempo, eu tenho que considerar conhecida a minha força transmitida e a minha força gerada, certo? Então, substituindo com um Ft conhecido e um Fc conhecido, eu vou ter essa mesma equação inteira, não consegui eliminar nenhum termo, e colocando os termos em x à esquerda e entradas à direita, eu vou ter bx ponto, B1x ponto, mais K2x, igual a B1 sobre K1 Ft ponto, mais 1 mais K2 sobre K1 vezes Ft, mais Fc. Se eu quero saber a força gerada, eu tenho que ter a força Ft conhecida, e aqui eu vou considerar um músculo fixo, certo? Que vai ter o x e o x ponto igual a zero. Então, nesse caso, a minha força gerada Fc vai ser uma equação simples, certo? Fc vai ser igual a Ft derivada, que é conhecida, vezes menos B1 sobre K1, menos 1 mais K2 sobre K1 vezes Ft. Certo? Então, era mais ou menos isso. Essas aqui são as referências que a gente usou, né? E era isso a aula de hoje, certo? Então a gente já viu como se escreve usando o teorema do movimento do baricentro e o teorema do movimento angular. Temos aqui alguns exemplos. Qualquer dúvida, mandem e-mails, podem entrar em contato, ok?